Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu finalmente continuarei o Evangelho de Mateus com vocês, tá bom? Estudo bíblico aqui, então bora direto pro estudo. Basicamente eu parei no versículo 31. Se quiserem acompanhar com as Bíblias de vocês ou não, fica ao critério de vocês. Então, é interessante porque eu fui numa denominação sexta-feira, um lugar muito bom, que as pessoas oram muito, um lugar assim muito bom que eu encontrei aqui em Curitiba, né? Se alguém se interessar, quiser mandar perguntar nos comentários, enfim. Mas basicamente, eu estava enrolando para fazer esse vídeo e o pastor falou exatamente sobre os versículos aqui, 36 a 46, que eu vou falar daqui a pouco. Então é muito incrível como é que vai conectando as coisas. Eu acho maravilhoso. Então vamos lá, meus irmãos. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Isso é uma referência a Zacarias 13:7. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então o que acontece? Já estava profetizado que quando o pastor fosse ferido, as ovelhas se dispersariam. Ou seja, os apóstolos, no momento que o Messias estava padecendo ali as aflições, os açoites, sendo cuspido, injuriado e sofrendo tudo que ele sofreu depois crucificado, os discípulos temeram e fugiram nesse momento, para que se cumprisse as profecias. Somente depois, eles se reuniram e viram que ele ressuscitou, e tem toda a história que eu vou falar nos próximos capítulos para vocês. Mas resumindo é isso. As ovelhas se dispersaram no momento em que o bom pastor foi ferido. Aí Pedro falou, Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Que, nossa, então mesmo que a gente tenha que morrer por você, nós não te negaremos, não te abandonaremos. Porém, para que se cumprissem as escrituras, isso teve que acontecer e eles o abandonaram. Veio um temor sobre eles, algo muito forte que fez com que eles o abandonassem, certo? Jesus no Getsemane. Então, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então, eu não sei se vocês já sentiram isso. Uma angústia muito forte, uma tristeza, algo que é espiritual, que não tem como ser explicado só, que não tem motivo. Você começa a sentir uma angústia, e aí você ora, você entrega ao Criador, enfim, é assim que pelo menos funciona comigo. É quando eu oro, quando eu entrego ao Criador, vou adorar, é que as coisas passam, a angústia sai. Então a gente não sabe se é um ataque espiritual, o que é exatamente, mas acontece às vezes. E só que a angústia que ele teve aqui não foi uma angústia normal. Foi uma angústia a maior que um ser humano já teve, a maior angústia possível, porque começou a ser derramado o peso dos pecados, o peso da morte sobre ele, porque ele fez maldição por nós. Então, desse modo,
ele foi um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é isso, né? O espírito, ele tem sede, fome de Deus. Ele precisa de Deus, por quê? Porque ele que nos criou, ele criou a nossa alma. Como Davi fala, minha alma tem sede de ti. Então, de certa forma, mesmo os ímpios, eles foram criados por Deus. O nosso espírito, ele foi feito para servir a Deus, para amar a Deus, para seguir a Ele, porque Ele é o nosso Rei. Porém, a carne, que depois do pecado de Adão e Eva, foi alterado ali o DNA e entrou o pecado dentro do ser humano, a iniquidade. A carne, ela é pecaminosa, ela nos guia ao pecado, ela quer pecar, ela quer coisas malignas e perversas. Então nós temos que, como Paulo diz, existe uma batalha entre a carne e o espírito, nós devemos alimentar o nosso espírito para que ele prevaleça, com a palavra de Deus, com coisas boas, louvores, cânticos espirituais. Mas se você só alimenta a sua carne, só faz a vontade da sua carne, não disciplina ela, então você vai cair em pecado, entende? É uma consequência. Você não controla a sua língua, não escuta tudo o que você quer, as músicas que você quer, que não vem de Deus, sai com pessoas que não são do Criador, para ambientes que Ele não quer você lá, você está fazendo a vontade da sua carne. Fica só vendo série o dia inteiro, assistindo futebol o dia inteiro. Depois, quando você cai em outros pecados, é uma consequência porque você estava alimentando a sua carne. Mas se você, por outro lado, decide alimentar o seu espírito, ler a palavra, orar e ir fazendo coisas do espírito, então o espírito vai prevalecer. Por isso que ele falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então não tem desculpa. Por quê? Porque se você ora, você consegue vencer a carne. Porque daí Deus te dá força, entende? Você se rende a Ele e Ele te dá força. Agora continuando. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Então eles estavam cansados, mas eles não conseguiram velar em oração. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Então, em outras traduções, fica um pouco mais claro, né? Ele fala: agora vocês dormem e repousam, mas levantem-se, porque é chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. E o outro versículo, a tradução está bem boa. Então acho que é o suficiente por esse vídeo para fechar essa ideia. No próximo eu continuo a partir do versículo 47. Então, meus irmãos, basicamente é isso, tá bom? Ele teve que suportar todas essas angústias, essas aflições por amor de nós. Mas a história tem um final bom. A história tem um final de que ele venceu. Assim como a terra pode estar cheia de pecado, corrompida, cheia de iniquidade, mas a gente já sabe o final, a gente já sabe quem que vence, a gente já sabe que não importa as tribulações, não importa se estiver caindo fogo do céu, tsunami e mais pestilências, e o que não importa, o que estiver acontecendo, o quão corrompido estiver a humanidade, a gente sabe o final, porque o final já está escrito aqui em Apocalipse.
O final é a vitória, é a justiça, é o reino de Deus prevalecendo e os eleitos do Criador que habitarão com Ele para todo sempre. Então, tenhamos essa esperança, como Paulo diz, né? Nós temos que nos apegar na esperança, pensar nas coisas do alto, não nas que são do baixo, não nas coisas terrenas, mas como nós estamos assentados à destra, juntamente com Cristo, está escrito isso, nós estamos assentados nos lugares celestiais, fomos entronizados lá. Quando nós nascemos de novo, nós temos que pensar nessas coisas do alto. Então, nós recebemos a paz que transcende todo entendimento, a alegria de Deus, e independente das circunstâncias da nossa vida ou do mundo, nós conseguimos olhar para Ele e permanecer em paz. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado por terem acompanhado. Deixem o gostei de vocês, assistam os outros vídeos do canal e é isso. Muito obrigado, tá bom? Fiquem por aí, se cuidem, que o Criador vos abençoe sempre. Amém. É isso, até a próxima.